Revista Espírita, 1864, coletânea de dissertações. Apresentação. Esta obra é uma compilação das dissertações apresentadas na Revista Espírita do ano de 1864, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 7, janeiro de 1864, número 1. Médiuns curadores. Um oficial de caçadores, espírita de longa data, e um dos numerosos exemplos de reformas morais que o espiritismo pode operar, transmitiu-nos os seguintes detalhes. Caro mestre, aproveitamos as longas horas de inverno para nos entregarmos com ardor ao desenvolvimento das nossas faculdades mediúnicas. A tríade do quarto Caçadores, sempre unido, sempre vivo, inspira-se em seus deveres e ensaia novos esforços. Sem dúvida desejais conhecer o objeto de nossos trabalhos, a fim de saber se o campo que cultivamos não é estéril. Podereis julgá-lo pelos detalhes seguintes. Desde alguns meses nossos trabalhos têm como meta o estudo dos fluidos. Esse estudo desenvolveu em nós a mediunidade curadora. Assim, agora aplicamos-los com sucesso. Há alguns dias, uma simples emissão fluídica de 5 minutos com minha mão foi suficiente para tirar uma nevralgia violenta. Há 20 anos a senhora P. estava afetada por uma hiperestesia aguda ou exagerada sensibilidade da pele, moléstia que a retinha no quarto há 15 anos. Mora numa pequena cidade vizinha e, tendo ouvido falar de nosso grupo espírita, veio buscar alívio junto de nós. Partiu ao cabo de 35 dias, completamente curada. Durante esse tempo recebeu diariamente 1/4 de hora de emissão fluídica, com o concurso de nossos guias espirituais. Ao mesmo tempo cuidávamos de um epiléptico, acometido por essa terrível enfermidade há 27 anos. As crises se repetiam quase todas as noites, durante as quais sua mãe passava longas horas à sua cabeceira. 35 dias bastaram para esta cura importante, e como aquela mãe estava feliz, levando o filho radicalmente curado. Nós nos revezávamos os 3 de 8 em 8 dias. Para a emissão fluídica, ora colocávamos a mão sobre a boca do estômago do doente, ora sobre a nuca, na raiz do pescoço. Cada dia o doente podia constatar uma melhora. Nós mesmos, após a evocação e durante o recolhimento, sentíamos o fluido exterior nos invadir, passar em nós e se nos escapar dos dedos esticados e dos braços estendidos para o corpo do paciente que tratávamos. Neste momento oferecemos os nossos cuidados a um segundo epiléptico. Desta vez a moléstia talvez seja mais rebelde, porque é hereditária. O pai deixou-nos 4 filhos o germe desta afecção. Enfim, com a ajuda de Deus e dos espíritos bons, esperamos reduzi-la em todos eles. Caro mestre, reclamamos o socorro de vossas preces e das dos nossos irmãos de Paris. Para nós, esse concurso será um encorajamento e um estímulo aos nossos esforços. Depois, vossos espíritos bons podem vir em nosso auxílio, tornar o tratamento mais salutar e abreviar a sua duração. Como bem podeis imaginar, só aceitamos como recompensa, e já deve ser bastante, a satisfação de ter feito o nosso dever e obedecido ao impulso dos espíritos bons. O verdadeiro amor do próximo traz consigo uma alegria sem mescla e deixa em nós algo de luminoso, que encanta e eleva a alma. Assim, procuramos, tanto quanto nos permitem nossas imperfeições, compenetrarmos dos deveres do verdadeiro espírita, que mais não são que a aplicação dos preceitos evangélicos. O Senhor G. de ele deve trazer-nos o seu cunhado, que um espírito malfazejo subjuga há 2 anos. Lamenais, nosso guia espiritual, encarrega-nos do tratamento dessa rebelde obsessão. Deus nos daria também o poder de expulsar os demônios. Se assim fosse, só teríamos de nos humilhar ante tão grande favor, em vez de nos orgulharmos. Quão maior ainda não seria para nós a obrigação de nos melhorarmos,
para testemunhar o nosso reconhecimento e para não perdermos dons tão preciosos. Tendo sido lida esta interessante carta na Sociedade Espírita de Paris, na sessão de 18 de dezembro de 1863, um de nossos bons médiuns obteve a respeito, espontaneamente, as duas comunicações seguintes, existindo no homem em diferentes graus de desenvolvimento. Em todas as épocas a vontade tem servido tanto para curar quanto para aliviar. É lamentável sermos obrigados a constatar que, também, foi a fonte de muitos males, mas é uma das consequências do abuso que, muitas vezes, o ser faz do livre-arbítrio. A vontade desenvolve o fluido, seja animal, seja espiritual, porque, como sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. A vontade muitas vezes foi mal compreendida. Em geral, aquele que magnetiza não pensa senão em manifestar sua força fluídica, derramar o seu próprio fluido sobre o paciente submetido aos seus cuidados, sem se preocupar se há ou não uma providência que se interesse pelo caso tanto mais que ele. Agindo só não pode obter senão que a sua força, sozinha, pode produzir, ao passo que os médiuns curadores começam por elevar sua alma a Deus e a reconhecer que, por si mesmos, nada podem. Fazem, por isto mesmo, um ato de humildade, de abnegação. Então, confessando-se demasiado fracos, Deus, em sua solicitude, lhes envia poderosos socorros, que o primeiro não pode obter, já que se julga suficiente para a obra empreendida. Deus sempre recompensa a humildade sincera, elevando-a, ao passo que rebaixa o orgulho. Esse socorro que envia são os espíritos bons, que vêm penetrar o médium de seu fluido benfazejo, o qual é transmitido ao doente. Também é por isto que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas classificadas de miraculosas, e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium, enquanto o magnetizador ordinário se esgota, muitas vezes inutilmente, em dar passes. O médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos espíritos bons. Mas esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Mesmer, médium, Sr. Albert. Uma palavra sobre os médiuns curadores de que acabais de falar. Estão todos nas mais louváveis disposições, têm a fé que transporta montanhas, o desinteresse que purifica os atos da vida e a humildade que os santifica. Que perseverem na obra de beneficência que empreenderam, que bem se lembrem de que aquele que pratica as leis sagradas ensinadas pelo Espiritismo, aproxima-se constantemente do Criador. Que, ao empregarem sua faculdade, a prece, que é a vontade mais forte, seja sempre o seu guia, o seu ponto de apoio. Em toda a sua existência, o Cristo vos deu a mais irrecusável prova da vontade mais firme, mas era a vontade do bem e não a do orgulho. Quando por vezes dizia, eu quero, a palavra estava cheia de unção, seus apóstolos, que o cercavam, sentiam abrir-se o coração a esta santa palavra. A doçura constante do Cristo, sua submissão à vontade do Pai, sua perfeita abnegação, são os mais belos modelos da vontade que se possa propor para exemplo. Paulo, apóstolo, médium, Sr. Albert. Algumas explicações farão compreender facilmente o que se passa nesta circunstância. Sabe-se que o fluido magnético ordinário pode dar a certas substâncias propriedades particulares ativas. Neste caso, age de certo modo como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos. Nada há, pois, de admirável que possa modificar o estado de certos órgãos, mas igualmente se compreende que sua ação, mais ou menos salutar, deve depender de sua qualidade. Daí as expressões bom ou mau fluido,
fluido agradável ou penoso. Na ação magnética propriamente dita, é o fluido pessoal do magnetizador que é transmitido, e esse fluido, que não é senão o perispírito, sabe-se que participa sempre, mais ou menos, das qualidades materiais do corpo, ao mesmo tempo que sofre a influência moral do espírito. É, pois, impossível que o fluido próprio de um encarnado seja de pureza absoluta, razão por que sua ação curativa é lenta, por vezes nula, por vezes até nociva, porque pode transmitir ao doente princípios mórbidos. Pelo fato de um fluido ser bastante abundante e enérgico para produzir efeitos instantâneos de sono, de catalepsia, de atração ou de repulsão, não se segue absolutamente que tem as necessárias qualidades para curar. É a força que derruba, e não o bálsamo, que suaviza e restaura. Assim, há espíritos desencarnados de ordem inferior, cujo fluido pode mesmo ser muito maléfico, o que os espíritas a todo instante têm ocasião de constatar. Só nos espíritos superiores o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria, está, de certo modo, quintessenciado. Por conseguinte, sua ação deve ser mais salutar e mais imediata. É o fluido benfazejo por excelência. Visto que não pode ser encontrado entre os encarnados, nem entre os desencarnados vulgares, faz-se mister pedi-lo aos espíritos elevados, como se vai procurar em regiões distantes os remédios que não encontramos em nossa terra. O médium curador pouco emite de seu próprio fluido, sente a corrente do fluido estranho que o penetra e ao qual serve de conduto. É com esse fluido que magnetiza, e aí está o que caracteriza o magnetismo espiritual e o distingue do magnetismo animal. Um vem do homem, o outro, dos espíritos. Como se vê, nada há nisso de maravilhoso, mas um fenômeno resultante de uma lei da natureza, que não se conhecia. Para curar pela terapêutica ordinária, não bastam os primeiros medicamentos que surgem, são precisos puros, não avariados ou adulterados, e convenientemente preparados. Pela mesma razão, para curar pela ação fluídica, os fluidos mais depurados são os mais salutares, já que esses fluidos benfazejos são os próprios fluidos dos espíritos superiores. É o concurso destes últimos que se deve obter. Por isto a prece e invocação são necessárias. Mas para orar e, sobretudo, orar com fervor, é preciso fé. Para que a prece seja ouvida, é preciso que seja feita com humildade e ditada por um real sentimento de benevolência e de caridade. Ora, não há verdadeira caridade sem devotamento, nem devotamento sem interesse. Sem estas condições o magnetizador, privado da assistência dos espíritos bons, fica reduzido às suas próprias forças, muitas vezes insuficientes. Ao passo que com o concurso deles, elas podem ser centuplicadas em poder e em eficácia. Mas não há licor, por mais puro que seja, que não se altere ao passar por um vaso impuro. Dá-se o mesmo com o fluido dos espíritos superiores, ao passar pelos encarnados. Daí, para os médiuns nos quais se revela essa preciosa faculdade, e que querem vê-la crescer e não se perder, a necessidade de trabalhar o seu melhoramento moral. Entre o magnetizador e o médium curador há, pois, esta diferença capital: o primeiro magnetiza com seu próprio fluido, e o segundo com o fluido depurado dos espíritos, de onde se segue que estes últimos dão o seu concurso a quem querem e quando querem, que podem recusá-lo e, por conseguinte, tirar a faculdade daquele que dela abusasse ou desviasse de seu fim humanitário e caritativo, para dela fazer comércio. Quando Jesus disse aos apóstolos: "Ide, expulsai os demônios, curai os enfermos", acrescentou: "Dai de graça o que de graça recebestes". Os médiuns curadores tendem a multiplicar-se, como anunciaram os espíritos, e isto em vista de propagar o espiritismo, pela impressão que esta nova ordem de fenômenos não deixará de produzir nas massas, porquanto não há quem não ligue para sua saúde, mesmo os maiores incrédulos.
Desse modo, quando virem obter com o concurso dos espíritos o que a ciência não pode dar, forçoso será convir que há uma força fora do nosso mundo. Assim a ciência será elevada a sair da via exclusivamente material em que ficou até hoje. Quando os magnetizadores anti-espiritualistas ou anti-espíritas virem que existe um magnetismo mais poderoso que o seu, serão forçados a remontar à verdadeira causa. Importa, todavia, precaver-se contra o charlatanismo, que não deixará de tentar explorar em proveito próprio esta nova faculdade. Para isto, há um meio muito simples: lembrar-se de que não há charlatanismo desinteressado, e que o desinteresse absoluto, material e moral, é a melhor garantia de sinceridade. Se há uma faculdade dada por Deus com um objetivo santo, sem sombra de dúvida esta, pois que exige imperiosamente o concurso dos espíritos superiores, e este não pode ser adquirido pelo charlatanismo. É para que se fique bem edificado quanto à natureza toda especial desta faculdade que nós o descrevemos com alguns detalhes. Embora tenhamos podido constatar a existência por fatos autênticos, muitos dos quais passados sob os nossos olhos, pode dizer-se que ainda é rara, e só existe parcialmente nos médiuns que a possuem, seja por não terem todas as qualidades requeridas para possuí-la em sua plenitude, seja por estar ainda em começo. Eis porque, até hoje, os fatos não tiveram muita repercussão, mas não tardarão a tomar desenvolvimentos capazes de chamar a atenção geral. Dentro de poucos anos ela se revelará em algumas pessoas predestinadas para isto, com uma força que triunfará de muitas obstinações. Mas não são os únicos fatos que o futuro nos reserva, e pelos quais Deus confundirá os orgulhosos e os convencerá de sua impotência. Os médiuns curadores são um dos 1000 meios providenciais para atingir este objetivo e acelerar o triunfo do espiritismo. Compreende-se facilmente que esta qualificação não pode ser conferida aos médiuns escreventes, que obtêm receitas médicas de certos espíritos. Não encaramos a mediunidade curadora senão do ponto de vista fenomênico e como meio de propagação, e não como recurso habitual. Em próximo artigo trataremos de sua possível aliança com a medicina e o magnetismo ordinários. Ano 7, fevereiro de 1864, número 2. Dissertações Espíritas. Necessidade da encarnação. Sociedade Espírita de Sens, Médium, Sr. Percheron. Quis Deus que o espírito do homem fosse ligado à matéria para sofrer as vicissitudes do corpo, com o qual se identifica a ponto de iludir-se e de o tomar por si mesmo, quando não passa de sua prisão passageira. É como se um prisioneiro se confundisse com as paredes da cela. Os materialistas são muito cegos por não perceberem seu erro, porquanto, se quisessem refletir um pouco seriamente, veriam que não é pela matéria do corpo que se podem manifestar, concluiriam que, desde que a matéria desse corpo se renova continuamente, como a água de um rio, não é senão pelo espírito que podem saber que são sempre eles mesmos. Suponhamos que o corpo de um homem que pesasse 60 quilos assimile, para a reparação de suas forças, 1 quilo de nova substância por dia, a fim de substituir a mesma quantidade de antigas moléculas de que se separa e que cumpriram o papel que deviam desempenhar na composição de seus órgãos. Assim, ao cabo de 60 dias a matéria desse corpo estaria renovada. Nesta hipótese, cujos números podem ser contestados, mas verdadeiro em princípio, a matéria do corpo renovar-se-ia 6 vezes por ano. Portanto, o corpo de um homem de 20 anos já se teria renovado 100 vezes, aos 40, 240 vezes, aos 80, 480 vezes. Mas o vosso espírito se terá renovado. Não, pois tendes consciência de que sois sempre vós mesmos. É, pois, o vosso espírito que constitui o vosso eu, e segundo o qual vós vos manifestais, e não o vosso corpo, que não passa de matéria efêmera e imutável. Os materialistas e os panteístas dizem que as moléculas desagregadas depois da morte do corpo retornam à massa comum de seus elementos primitivos,
o mesmo se dando com a alma, isto é, com o ser que pensa em vós, mas que sabem eles disso. Há uma massa comum de substância que pensa. Jamais o demonstraram, e é o que deveriam ter feito antes de afirmar. Da parte deles não passa de uma hipótese. Ora, se durante a vida do corpo as moléculas se desagregam centenas de vezes, não obstante o espírito seja sempre o mesmo e conserve a consciência de sua individualidade, não é mais lógico supor que a natureza do espírito não é passível de desagregar-se. Porque, então, se dissolveria após a morte do corpo, e não antes. Após esta digressão, dirigida aos materialistas, volto ao meu assunto. Se Deus quis que suas criaturas espirituais fossem momentaneamente unidas à matéria, repito, para as fazer sentir e, a bem dizer, para que sofressem as necessidades que a matéria exige de seus corpos, no que respeita ao seu sustento e conservação. Dessas necessidades nascem as vicissitudes que vos fazem sentir o sofrimento e compreender a comiseração que deveis ter por vossos irmãos na mesma posição. Esse estado transitório é, pois, necessário ao adiantamento do vosso espírito, que, sem isto, ficaria estagnado. As necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam os vossos espíritos e os forçam a buscar os meios de as prover. Desse trabalho forçado nasce o desenvolvimento do pensamento. Constrangido ao presidir aos movimentos do corpo para os dirigir, visando a sua conservação, o espírito é conduzido ao trabalho material e ao trabalho intelectual, necessários um ao outro, pois a realização das concepções do espírito exige o trabalho do corpo e este não pode ser feito senão sob a direção e o impulso do espírito. Tendo assim o espírito adquirido o hábito de trabalhar, e ele constrangido pelas necessidades do corpo, o trabalho, por sua vez, se lhe torna uma necessidade, e quando, desprendido de seus laços, não tem mais de pensar na matéria, pensa em trabalhar em si mesmo para o seu adiantamento. Agora compreendeis a necessidade para o vosso espírito de estar ligado à matéria durante uma parte de sua existência, para não ficar estacionário. Teu pai. Percheron, assistido pelo Espírito Pascal. Observação: a estas observações, perfeitamente justas, acrescentaremos que, trabalhando para si mesmo, o espírito encarnado trabalha para a melhoria do mundo em que habita, assim ajudando a sua transformação e o seu progresso material, que estão nos desígnios de Deus, de quem é o instrumento inteligente. Na sua sabedoria previdente, quis a providência que tudo se encadeasse na natureza, que todos, homens e coisas, fossem solidários. Depois, quando o espírito houver realizado a sua tarefa e estiver suficientemente adiantado, gozará do fruto de suas obras. Estudos sobre a reencarnação. Sociedade Espírita de Paris, Médium, Senhorita C. 1. Limites da reencarnação. A reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas, desde que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e anular os efeitos de sua reação sobre o moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser. Com efeito, o corpo é necessário ao espírito para o trabalho progressivo até que, tendo chegado a manejar este instrumento à vontade, a lhe imprimir sua vontade, o trabalho esteja realizado. Então lhe é necessário outro campo para sua marcha, ao seu adiantamento para o infinito, é-lhe necessário um outro círculo de estudos, onde a matéria grosseira das esferas inferiores seja desconhecida. Tendo-se depurado e experimentado suas sensações, na Terra ou em globos análogos, está maduro para a vida espiritual e seus estudos. Havendo-se elevado acima de todas as sensações corporais, não mais tem nenhum desses desejos ou necessidades inerentes à corporeidade, é espírito e vive pelas sensações espirituais, que são infinitamente mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações corporais. 2. A reencarnação e as aspirações do homem. As aspirações da alma conduzem à sua realização, e esta realização se cumpre na reencarnação,
enquanto o espírito está no trabalho material. Explico-me. Tomemos o espírito em seus primórdios na carreira humana, estúpido e bruto, sente, contudo, a chama divina em si, pois que adora um Deus, que materializa consoante a sua materialidade. Nesse ser, ainda vizinho do animal, há uma aspiração instintiva, quase inconsciente, para um estado menos inferior. Começa por desejar satisfazer seus apetites materiais e inveja os que vê num estado melhor que o seu. Assim, numa encarnação seguinte, ele mesmo escolhe, ou, antes, é arrastado a um corpo mais aperfeiçoado, e sempre, em cada uma de suas existências, deseja um melhoramento material, jamais se sentindo satisfeito. Quer subir sempre, porque a aspiração à felicidade é a grande alavanca do progresso. À medida que as sensações corporais se tornam maiores, mais aperfeiçoadas, suas sensações espirituais também despertam e crescem. Então começa o trabalho moral e a depuração da alma se une à aspiração do corpo para chegar ao estado superior. Esse estado de igualdade de aspirações materiais e espirituais não é de longa duração. Logo o espírito se eleva acima da matéria e suas sensações não mais podem ser satisfeitas por ela, necessita mais, precisa de melhor, mas aí, tendo sido o corpo levado à perfeição sensitiva, não pode acompanhar o espírito que, então, o domina e dele se desprende cada vez mais, como de um instrumento inútil, direciona todos os seus desejos, todas as suas aspirações para um estado superior. Sente que as necessidades corporais que lhe eram um motivo de felicidade em suas satisfações, não são mais que um estorvo, um aviltamento, uma triste necessidade, da qual aspira a libertar-se para gozar, sem entraves, de todas as venturas espirituais que pressente. 3. Ação dos fluidos na reencarnação. Sendo os fluidos os agentes que movimentam o nosso aparelho corporal, também são eles os elementos de nossas aspirações, pois há fluidos corporais e fluidos espirituais, tendendo todos a elevar-se e a unir-se a fluidos da mesma natureza. Esses fluidos compõem o corpo espiritual do espírito que, na condição de encarnado, age por meio deles sobre a máquina humana que lhe compete aperfeiçoar, pois tudo é trabalho na criação, tudo concorre para o progresso geral. O espírito tem livre-arbítrio, e sempre busca o que lhe é agradável e o satisfaz. Se for um espírito inferior e material, procura suas satisfações na materialidade e, então, dará impulso aos seus fluidos corporais, que dominarão, mas tenderão sempre a crescer e elevar-se materialmente. Assim, as aspirações desses encarnados serão materiais e, voltando à condição de espírito, buscará nova encarnação, em que satisfará suas necessidades e desejos materiais, porque, notai bem, a aspiração corporal não pode pedir, como realização, senão uma nova corporeidade, ao passo que a aspiração espiritual não se prende senão às sensações do espírito. A isto será solicitado por seus fluidos, que deixou que se materializassem. E como no ato da reencarnação os fluidos agem para atrair o espírito no corpo que foi formado, havendo, portanto, atração e união dos fluidos, a reencarnação se opera em condições que darão satisfação às aspirações de sua existência precedente. Há fluidos espirituais como fluidos materiais, se estes dominarem, mas, então quando o espiritual sobreleva o material, o espírito, que julga de modo diferente, escolha ou é atraído por simpatias diferentes, como necessita de depuração e a esta só chega pelo trabalho, as encarnações escolhidas lhe são mais penosas porque, depois de haver dado supremacia à matéria a seus fluidos, deve constrangê-la, lutar contra ela e dominá-la. Daí essas existências tão dolorosas e que, muitas vezes, parecem injustamente infligidas a espíritos bons e inteligentes. Estes fazem sua última etapa corporal e entram, ao sair deste mundo, nas esferas superiores, onde suas aspirações superiores encontrarão a sua realização. 4.
As afeições terrenas e a reencarnação. O dogma da reencarnação indefinida encontra oposições no coração do encarnado que ama, porquanto, em presença dessa infinidade de existências, produzindo novos laços em cada uma delas, ele pergunta com assombro em que se tornam as afeições particulares, e se estas não se fundem num único amor geral, o que destruiria a persistência da afeição individual. Ele se pergunta se esta afeição individual não é apenas um meio de adiantamento e então o desânimo se insinua em sua alma, porque a verdadeira afeição experimenta a necessidade de um amor eterno, sentindo que ela não se cansará jamais de amar. O pensamento desses milhares de afeições idênticas lhe parece uma impossibilidade, mesmo admitindo faculdades maiores para o amor. O encarnado que estuda seriamente o espiritismo, sem ideia preconcebida para um sistema, de preferência a outro, sente-se arrastado à reencarnação pela justiça que resulta do progresso e do avanço do espírito em cada nova existência, mas quando estuda do ponto de vista das afeições do coração, duvida e se assusta, malgrado seu. Não podendo pôr de acordo esses dois sentimentos, diz a si mesmo que aí ainda há um véu ao levantar e seu pensamento em trabalho atrai as luzes dos espíritos para conciliar o coração com a razão. Já o disse antes, a encarnação para onde a materialidade é anulada. Mostrei como o progresso material a princípio havia aperfeiçoado as sensações corporais do espírito encarnado, como o progresso espiritual, vindo a seguir, tinha contrabalançado a influência da matéria, subordinando enfim a sua vontade que, chegado a esse grau de domínio espiritual, a corporeidade perdera sua razão de ser, pois o trabalho estava realizado. Examinemos agora a questão da afeição sob os seus dois aspectos, material e espiritual. Antes de tudo, o que é a afeição? O amor. Ainda a atração fluídica, atraindo um ser para outro, unindo-os num mesmo sentimento. Essa atração pode ser de duas naturezas diferentes, já que os fluidos são de duas naturezas. Mas para que a afeição persista eternamente, é preciso que seja espiritual e desinteressada. São precisos abnegação, devotamento e que nenhum sentimento pessoal seja o móvel deste arrastamento simpático. Desde que nesse sentimento haja personalidade, a materialidade. Ora, nenhuma afeição material persiste nos domínios do espírito. Desse modo, toda afeição que não resulta senão do instinto animal ou do egoísmo, se destrói com a morte terrestre. É assim que seres que se dizem amados são esquecidos após pouco tempo de separação. Vós os amastes por vós, e não por eles, que não existem mais, pois os esquecestes e os substituístes, procurastes consolo no esquecimento. Eles se vos tornam indiferentes, porque não tendes mais amor. Contemplai a humanidade e vede quão poucas são as afeições verdadeiras na terra. Assim, não se devem admirar tanto da multiplicidade das afeições aí contraídas. São em minoria relativa, mas existem, e as que são reais persistem e se perpetuam sob todas as formas, primeiro na terra, depois continuam no estado de espírito, numa amizade ou num amor inalterável, que só faz crescer e se elevar cada vez mais. Vamos estudar esta verdadeira afeição, a afeição espiritual. A afeição espiritual tem por base a afinidade fluídica espiritual que, atuando só, determina a simpatia. Quando é assim, é a alma que ama a alma e essa afeição só toma força pela manifestação dos sentimentos da alma. Dois espíritos unidos espiritualmente se buscam e tendem sempre a aproximar-se, seus fluidos são atrativos. Se estiverem num mesmo globo, serão impelidos um para o outro. Se separados pela morte terrena, seus pensamentos se unirão na lembrança e a reunião far-se-á na liberdade do sono, e quando a hora de uma nova encarnação soar para um deles, procurará aproximar-se de seu amigo, entrando no que é a sua filiação material, e o fará com tanto mais facilidade quanto os seus fluidos perispirituais materiais encontrarão afinidades na matéria corporal dos encarnados que deram à luz o novo ser. Daí um novo aumento de afeição,
uma nova manifestação de amor. Tal espírito amigo que vos amou como pai, vos amará como filho, como irmão ou como amigo, e cada um desses laços aumentará de encarnação em encarnação e se perpetuará de maneira inalterável quando, realizado o vosso trabalho, viverdes a vida do espírito. Mas esta verdadeira afeição não é comum na Terra e a matéria vem retardar, anular-lhe os efeitos, conforme domina o espírito. A verdadeira amizade, o verdadeiro amor, sendo espiritual, tudo que se refere à matéria não é da sua natureza e em nada concorre para a identificação material. A afinidade persiste, mas fica em estado latente até que, triunfando o fluido espiritual, o progresso simpático se efetue novamente. Em síntese, a afeição espiritual é a única resistente no domínio do espírito. Na Terra e nas esferas do trabalho corporal, concorre para o avanço moral do espírito encarnado que, sob influência simpática, realiza milagres de abnegação e de devotamento aos seres amados. Aqui, nas moradas celestes, ela é a completa satisfação de todas as aspirações e a maior felicidade que o espírito possa desfrutar. 5. O progresso entravado pela reencarnação indefinida. Até aqui a reencarnação tem sido admitida de maneira muito prolongada. Não se pensou que esse prolongamento da corporeidade, embora cada vez menos material, acarretava necessidades que deviam atrasar o progresso do espírito. Com efeito, admitindo a persistência da geração nos mundos superiores, se atribuem ao espírito encarnado necessidades corporais, dão-lhe deveres e ocupações ainda materiais, que o sujeitam e detêm o impulso dos estudos espirituais. Qual a necessidade desses entraves? Não pode o espírito gozar das alegrias do amor sem sofrer as enfermidades corporais. Mesmo na Terra, esse sentimento existe por si mesmo, independente da parte material do nosso ser, por mais raros que sejam. Há exemplos suficientes para provar que deve ser sentido, de modo mais geral, entre os seres mais espiritualizados. A reencarnação proporciona a união dos corpos, o amor puro, apenas a união das almas. Os espíritos se unem segundo afeições iniciadas em mundos inferiores, e trabalham juntos por seu progresso espiritual. Tem uma organização fluídica totalmente diferente da que era consequência de seu aparelho corporal, e seus trabalhos se exercem sobre os fluidos, e não sobre os objetos materiais. Vão a esferas que, também, realizaram seu período material e cujo trabalho humano ensejou a desmaterialização, esferas que, chegadas ao apogeu de seu aperfeiçoamento, também passaram por uma transformação superior que as torna apropriadas a experimentar outras modificações, mas num sentido inteiramente fluídico. Agora compreendeis a imensa força do fluido, força que mal podeis constatar, mas que não vedes nem apalpais. Num estado menos pesado em que estáis, tereis outros meios de ver, tocar, trabalhar esse fluido, que é o grande agente da vida universal. Porque, então, o espírito ainda teria necessidade de um corpo para um trabalho que está fora das apreciações corporais. Dir-me-eis que esse corpo estará em relação com os novos trabalhos que o espírito deverá realizar, mas, levando-se em conta que esses trabalhos serão completamente fluídicos e espirituais nas esferas superiores, por que lhe dar o embaraço das necessidades corporais, uma vez que a reencarnação determina sempre, como já disse, geração e alimentação, isto é, necessidades da matéria ao satisfazer e, em contrapartida, entraves para o espírito. Compreendei que o espírito deve ser livre em seu voo para o infinito. Compreendei que, tendo saído das fraldas da matéria, aspira, como a criança, a marchar e a correr sem ser detido pelo zelo materno, e que essas primeiras necessidades da primeira educação da criança são supérfluas para a criança crescida, e insuportáveis para o adolescente. Não desejeis, pois, ficar na infância. Olhai-vos como alunos que fazem os últimos estudos escolares e se dispõem a entrar no mundo,
A nele terá sua posição e a começar trabalhos de outro gênero, que seus estudos preliminares terão facilitado. O Espiritismo é a alavanca que, de um salto, erguerá o estado espiritual todo encarnado que, querendo bem compreendê-lo e o pôr em prática, se empenhará em dominar a matéria, a tornar-se seu senhor, a aniquilá-la. Todo espírito de boa vontade pode pôr-se em condição de passar, ao deixar este mundo, para um estado espiritual sem retorno terrestre. Falta-lhe apenas fé ou vontade ativa. O Espiritismo oferece a todos os que o quiserem compreender em seu sentido moralizador um espírito protetor do médium. Observação: esta comunicação não traz outra assinatura, o que prova que não é necessário ter tido um nome célebre na Terra para ditar boas coisas. É de notar-se a analogia existente entre a comunicação de Sens, transcrita mais acima, e a primeira parte desta. Sem dúvida esta última é mais desenvolvida, mas a ideia fundamental sobre a necessidade da encarnação é a mesma. Citamos ambas para mostrar que os grandes princípios da doutrina são ensinados em toda parte e que assim que se constituirá e se consolidará a unidade do Espiritismo. Essa concordância é o melhor critério da verdade. Ora, não passa despercebido que as teorias excêntricas e sistemáticas, ditadas por espíritos pseudo-sábios, são sempre circunscritas a um círculo estreito e individual, razão por que nenhuma prevaleceu. E também porque não são de temer, pois só têm uma existência efêmera, que se apaga como uma fraca luz ante a claridade do dia. Quanto à última comunicação, seria supérfluo ressaltar seu alto alcance, como fundo e como forma. Pode resumir-se assim: a vida do espírito, considerada do ponto de vista do progresso, apresenta 3 períodos principais, a saber, primeiro, período material, no qual a influência da matéria domina a do espírito. É o estado dos homens que se entregam às paixões brutais e carnais, à sensualidade, cujas aspirações são exclusivamente terrestres, ligados aos bens temporais, ou refratários às ideias espirituais. Segundo, período de equilíbrio, no qual as influências da matéria e do espírito se exercem simultaneamente, em que o homem, embora submetido às necessidades materiais, pressente e compreende o estado espiritual, em que trabalha para sair do estado corporal. Nesses 2 períodos o espírito está sujeito à reencarnação, que se realiza nos mundos inferiores e médios. Terceiro, período espiritual, no qual, tendo o espírito dominado completamente a matéria, não mais necessita da encarnação, nem do trabalho material, pois seu trabalho é inteiramente espiritual. É o estado dos espíritos nos mundos superiores. A facilidade com que certas pessoas aceitam as ideias espíritas, das quais, parece, têm a intuição, indica que pertencem ao segundo período, mas entre este e os outros há uma multidão de graus que o espírito transpõe tanto mais rapidamente quanto mais próximo do período espiritual. É assim que, de um mundo material como a Terra, pode ir habitar um mundo superior, como Júpiter, por exemplo, se seu avanço moral e espiritual for suficiente para o dispensar de passar pelos graus intermediários. Depende, pois, do homem deixar a Terra sem retorno, como mundo de expiação e prova para ele, ou ela não voltar senão em missão. Ano 7, março de 1864, número 3. Instruções dos Espíritos. Jacques de Vaucanson. Nota: o Sr. Leymare, nosso colega, tendo certo dia levantado mais cedo que de costume e levado por uma força involuntária, sentiu-se induzido a escrever e obteve a seguinte dissertação espontânea: uma geração de operários amaldiçoou o meu nome. Tinham razão? Estavam errados. Ah! O futuro deveria responder. Eu tinha uma ideia fixa, a de aperfeiçoar e, sobretudo, economizar, suprimindo algumas mãos, como Vaucanson. Eu queria simplificar o tear, que tomava a criança em baixa idade para dela fazer um para singular, pálida, mirrada, débil, arabobalhado, de linguagem burlesca,
e que formava uma população à parte em minha cidade natal. Meu espírito vivia em contínua tensão. Eu dormia para achar, ao despertar, um novo plano. Em vez de imagens e sentimentos, meu pensamento era uma engrenagem, um cilindro, molas, polias, alavancas. Em meus sonhos aparecia meu anjo da guarda, que punha em movimento todas as minhas inspirações, todas as obras das mãos do homem. Haviam dito com razão: os mecânicos são os poetas da matéria. As mais belas máquinas saíram prontas e acabadas do cérebro de um operário. As noções de mecânica que ele não possui, criou-as de novo. A paciência e a imaginação são os seus únicos recursos. Na verdade é uma inspiração dos espíritos bons, desprezada pelas academias ou cientistas de profissão, mas não é menos certo que se Arquimedes e Vaucanson são os gênios da mecânica, os Virgílios, se quiserdes, não passam dessa paciência, aliada a uma viva imaginação, que cria todas as descobertas com que se honra a humanidade, e isto por quem? Por monges, ceramistas, cardadores de lã, pastores, marinheiros, um operário da seda, um ferreiro ignorante. Humilde operário, eu não era um gênio, mas, como tantos outros, um predestinado, chamado a simplificar um tiar que amputava os membros, abreviando a vida de milhares de crianças. Suprimi um suplício físico, servindo a indústria, servi ao gênero humano. Deve-se admirar a providência, que se serve do pobre jaguar para transformar um tiar que alimenta milhares, que digo eu, milhões de homens na terra, e é um inseto, cujo túmulo salaria, transforma e nutre 2/5 do globo. Deus não é um mecânico maravilhoso. Criou o bicho da seda, esse engenhoso artista, no qual fez encontrar o mais vasto problema de economia política. Que ensinamento para os orgulhosos e os indiferentes! Questão de máquinas. Terrível questão. Cada invenção arranca a ferramenta e o pão de populações inteiras. O inventor é, pois, um inimigo próximo e um benfeitor distante. Decuplica o poder da arte e da indústria, multiplica o trabalho no futuro, merece bem da humanidade, mas, também, não causa um mal no presente. O primeiro inventor da máquina de fiar destruiu o recurso de muita gente. Quem fiava a matéria bruta senão a mãe de família, a pastora, as velhas? Por mínimo que fosse o seu salário, ao menos as vestia, as fazia viver de alguma maneira. Semelhantes aos inventores de verdades religiosas, políticas ou morais, os inventores de máquinas revolucionam a matéria, precursores do futuro, abrem violentamente seu caminho através dos interesses, espezinhando o passado, assim, esperando uma recompensa longínqua, são amaldiçoados por seus concidadãos. Pobre humanidade! És estúpida se te detens, cruel se avanças. Conforme Deus, não deves ficar estacionária, se não quiseres perpetuar o mal, mas, para fazer o bem, és revolucionária a despeito de tudo. E é por isto que neste tempo de transição Deus vos diz, sede espíritas, isto é, profundamente imbuídos de iniciativa moral desinteressada, isto é, prestes a todos os sacrifícios, a fim de que vossa assistência se realize. Como o bicho da seda, rastejei penosamente, sustentado pelos espíritos bons, como ele, construí o meu casulo, dando tudo o que tinha, como ele, meus contemporâneos me desprezaram, mas, também, como ele, o espírito renasce das cinzas para viver verdadeiramente e admirar esse mecânico dos mundos, esse Deus de luz e de bondade, que quis mostrar à minha cidade natal esse espírito de verdade que a vivifica e a consola. Jacquard. Depois de lida esta comunicação na Sociedade de Paris, na sessão de 12 de fevereiro de 1864, evocou-se o espírito Jacquard, ao qual foram dirigidas as perguntas que se seguem, com as seguintes respostas. Sociedade Espírita de Paris, 12 de fevereiro de 1864, Médium, Sr. Leymar. Pergunta: sem dúvida já deveis ter dado comunicações em Lyon, no entanto,
Não me lembro de ter visto comunicações vossas. Como foi que viestes dar a dissertação, que acabamos de ler, ao Sr. Leymare, em Paris, e não em um dos centros espíritas de Lyon? Porque o Sr. Leymare foi, de certo modo, constrangido a levantar-se bem cedo para escrever a comunicação. Enfim, que pensais do espiritismo em Lyon? Resposta: é natural que me tenha comunicado tanto em Paris quanto em minha cidade natal, porque os pais do médium são lioneses e, particularmente, porque conheci o seu avô, que me prestou importante serviço em circunstância excepcional. E depois, o médium me foi designado pelo espírito de seu avô, que realiza no mundo dos espíritos uma missão idêntica à minha. E como essa missão me deixa alguns instantes livres, julguei não abusar do sono do médium, cujo devotamento, como de tantos outros, é dedicado à causa que serve. Também desejava que meus compatriotas tivessem notícias minhas pela revista espírita, estando sempre junto a eles, partilhando de suas alegrias e tristezas, não cessando de lhes dizer: amai-vos e vos estimai. Eu queria, unindo a minha a outras vozes mais influentes, estimulá-los, nesse momento de desemprego e de dificuldade, a se prepararem contra as eventualidades, contra o inimigo. Por Lyon podeis compreender o que pode o espiritismo interpretado com bom senso. Em que se tornaram as violências do passado, essas recriminações injustas, essas rebeliões que ensanguentaram a colmeia lionesa. E esses cabarés, outrora testemunhas de cenas licenciosas, porque hoje se esvaziam. É que a família retomou seus direitos por toda parte onde penetrou o espiritismo e se fez sentir a sua influência benéfica, e por toda parte os operários espíritas retornaram à esperança, à ordem, ao trabalho inteligente, ao desejo de bem fazer, à vontade de progredir. Em meu tempo foi a minha invenção que, não mais tornando o tecelão escravo da máquina, pôde regenerar todo um mundo de trabalhadores, e, por sua vez, é o espiritismo que transforma o espírito dessa população, dando-lhe a verdadeira iniciação à vida. É toda uma legião de espíritos bons que vem abrir os olhos e inteligência ao amor corações até então pervertidos. Hoje o espiritismo entra em nova fase, pois é tempo das aspirações generosas. A burguesia, ainda submetida ao alto clero, fica como espectadora do combate pacífico que a ideia nova oferece ao não possumus do passado. E todos esperam o fim da batalha, a fim de se colocarem ao lado dos vencedores. Assim, caros compatriotas, escutai e segui os conselhos de Allan Kardec, são os de vossos espíritos protetores. É por eles que afastareis o perigo das colisões e, mesmo, das coalizões. Quanto mais humildes e sérios, tanto mais fortes sereis. Os arrogantes arriarão a bandeira diante da verdade que os ofuscará. É então que se dará a transformação espiritual dessa grande cidade, que todos amamos e que quer bem particularmente a Sociedade Espírita de Paris, por sua fé no futuro e as boas esperanças que soube realizar. Jacquard. Na mesma sessão, enquanto Jacquard escrevia a comunicação que acabamos de ler, outro médium, o Sr. Dumbell, obtinha outra sobre o mesmo assunto, assinada pelo espírito Vaucanson. Objetivo final do homem na Terra. Outrora os homens eram atrelados a charruas e sacrificados em trabalhos gigantescos. A construção das muralhas da Babilônia, onde vários carros marchavam lado a lado, a edificação das pirâmides e a instalação da esfinge custaram mais de 10 batalhas sangrentas. Mais tarde os animais foram subjugados juntamente com os homens e vimos, na jovem Lutécia, bois atrelados a arrastarem o carro onde se arrefestelavam os reis indolentes da segunda raça. Este preâmbulo tem por objetivo mostrar aos que nos ouvem, que todas as perguntas feitas neste simpático centro aos espíritos têm sua solução, por um ou outro de nós. Esse caro Jacquard, essa glória do tear, esse artesão engenhoso que caiu como um valente soldado no campo de honra do trabalho, trata um lado das questões econômicas que se ligam ao labor humanitário. Ele me pôs um pouco em causa,
falando das modificações que eu tinha feito na arte do tecelão, chamou-me, a bem dizer, para fazer a minha parte nesse concerto espiritual. Eis porque, encontrando entre vós um médium, como eu nascido na velha cidade dos Allobroges, esta rainha do Grézivaldão, dele me apodero com a permissão de seus guias habituais e venho completar por uma parte a exposição que meu ilustre amigo de Lyon vos deu por outro médium. Em sua dissertação, aliás muito notável, ainda exprime certas queixas que, sobre o inventor, descobrem o operário ocioso de seu ganha-pão e temeroso do desemprego homicida. Sente-se que o pai de família se apavora com a suspensão do trabalho, do qual depende a vida dos seus. Adivinha-se o cidadão que freme ante o desastre que pode atingir a maioria de seus compatriotas. Na verdade, esse sentimento é dos mais honrosos, mas denota um ponto de vista de certa estreiteza. Venho tratar da mesma questão que Jacquard, se não mais largamente que ele, ao menos de um ponto de vista mais geral. Contudo, devo constatar, para homenagear a quem de direito, que a generosa conclusão da comunicação de meu amigo resgata amplamente o lado defeituoso que assinalo. O homem não foi feito para ficar como instrumento ininteligente de produções, por suas aptidões e seu lugar na criação, por seu destino, é chamado a outra função, além da máquina, a um outro papel, que não do cavalo de carrossel, deve, nos limites fixados por seu adiantamento, chegar a produzir cada vez mais intelectualmente e, enfim, emancipar-se desse estado de servilismo de engrenagem sem inteligência, a que, durante tantas gerações, ficou escravizado. O operário é chamado a tornar-se engenheiro, a ver seus braços laboriosos substituídos por máquinas mais ativas, mais infatigáveis e mais precisas. O artesão deve tornar-se artista e conduzir o trabalho mecânico por um esforço do seu pensamento, e não mais por um esforço braçal. Aí está a prova irrecusável desta lei tão vasta do progresso, que rege todas as humanidades. Agora que vos é permitido entrever, por uma escapadela na vida futura, a verdade dos destinos humanos, agora que estáis convencidos de que esta existência não passa de um dos zelos de vossa vida imortal, podeis exclamar, que importa que 100.000 indivíduos sucumbam, quando uma máquina foi descoberta para fazer o trabalho desses 100.000. Para o filósofo, que se eleva acima dos preconceitos e interesses terrenos, o fato prova, com muita singeleza, que o homem não estava mais em seu caminho, quando se consagrava a esse labor condenado pela providência. Com efeito, é no âmbito de sua inteligência que o homem, doravante, deve fazer passar a grade e a charrua que fecundam. É unicamente por sua inteligência que poderá e deverá chegar ao melhor. Rogo que não deis às minhas palavras um sentido por demais revolucionário, não. Mas deixai-lhes o sentido largo e superior, que comporta um ensinamento espírita, que se dirige a inteligências já avançadas e prontas a compreender todo o alcance de nossas instruções. Está provado que, se de hoje para amanhã, o artesão abandonasse o tear que o faz viver, sob pretexto de que, num dado momento, este seria substituído por um mecanismo ou qualquer outro invento, por certo seguiria uma via fatal e contrária a todas as lições dadas pelo Espiritismo. Mas todas as nossas reflexões não têm senão um objetivo: demonstrar que ninguém deve gritar contra um progresso que substitui braços humanos por molas e engrenagens mecânicas. Além disso, é bom acrescentar que a humanidade pagou largo preço à miséria que, penetrando cada vez mais em todas as camadas sociais, a instrução tornará cada indivíduo mais e mais apto para funções inteligentemente chamadas liberais. É difícil em um espírito, que se comunica pela primeira vez a um médium, exprimir seu pensamento com muita clareza. Assim, relevareis o desconcerto de minha comunicação, cuja conclusão aqui está em duas palavras: o homem é um agente espiritual que deve chegar, num tempo não muito distante, a submeter ao seu serviço e para todas as operações materiais a própria matéria, dando-lhe por único motor a inteligência,
que desabrocha nos cérebros humanos. Vaucanson. Ano 7, abril de 1864, número 4. Instruções dos Espíritos. Progressão do globo terrestre. Ditado espontâneo, integrando uma série de instruções sobre a teoria dos